Bom, nessa comemoração dos 23 anos do Paulo de Tarso, a evangelização resolveu relembrar um pouquinho das histórias, né, que se passaram na evangelização. Então, nós convidamos algumas pessoas que estão no centro há muito tempo, que trabalharam ou trabalham ainda com a infância, com a juventude, para contar algumas histórias, para mostrar para a gente como é que foi o trabalho. Então, vamos falar agora com a Verônica, né, que está realmente desde o início do trabalho, quando a casa foi fundada. E então, Verônica, como é que começou a evangelização? Eu acho importante deixar claro que desde o início, o seu Elifas, que foi fundado no World Center, é o nosso presidente até hoje, ele priorizou a evangelização. Ele sempre incentivou muito a evangelização. Então, assim que ele fundou a casa, ele me designou como diretora do DIS, Departamento de Infância e Juventude, e desde o início, desde as primeiras reuniões, nós já passamos a ter 2 turmas de evangelização funcionando. Ele sempre disse que a evangelização seria o futuro da nossa casa e que a gente precisava começar pelas crianças. Então, no primeiro dia que o centro abriu, nós tivemos uma palestra na varanda da casa dele e, ao mesmo tempo, nós tínhamos 2 salinhas funcionando com as 2 turmas de evangelização. A gente dividia as crianças menores, as crianças não alfabetizadas, abaixo de 7 anos, e os maiorzinhos um pouco. A juventude demorou um pouquinho mais para chegar. E a gente ficou nessa casa por 1 ano, né? Durante 1 ano a evangelização foi ali. Depois, em 91, nós passamos para o CA10, que era uma construção de pré-moldado grande e muito próximo ao Varjão. Então ali mudou o nosso público, né? O centro cresceu muito. Nós passamos a contar com 120 crianças aproximadamente, e essas crianças eram distribuídas em 3 salas. Umas salas ficavam muito cheias, as salas eram grandes, mas as salas ficavam sempre muito cheias. A gente tinha um refeitório grande, a gente dava uma sopinha no final da evangelização, e o trabalho cresceu muito, né? A gente teve ali naquele barracão a Dona Iolita, que é do Bazar, foi a nossa primeira coordenadora de infância, ficou com a gente há alguns anos. Depois veio a Diara coordenando a infância, e a gente teve na infância aqui no centro um trabalho bonito que demorou bastante para se estruturar. A gente buscou um trabalho com música, com teatro, e foi muito gostoso, com um apoio muito grande da casa, trabalhando junto com o movimento federativo. E ficamos nessa construção até quando? Bom, nós ficamos lá no CA10 até 1994. Em 94 nós nos transferimos para esse terreno que estamos hoje, aqui no CA2, só que nós nos transferimos para o que era chamado antes do barracão, aquela construção de pré-moldada, ela foi trazida para cá. Então nós aproveitamos muita coisa, né? As placas, as janelas, as portas, reconstruímos aqui, ampliamos um pouco aquela construção de pré-moldado, mas já era assim na nossa mente uma coisa provisória, né? No terreno foi deixado separado o espaço da construção principal, e ali nós tínhamos então um novo salão, o nosso 3º salão, e tínhamos as salas de evangelização. Conseguimos fazer ali do jardim até o 3º ciclo. Já tínhamos nessa fase o André com a juventude, mas que a juventude ainda não estava bem incorporada ainda com a evangelização. Quando a gente teve a oportunidade de vir para cá, para esse prédio, já foi em 99, nós tivemos aqui a expansão realmente depois, no ano 2000, que as salas ficaram prontas, que a gente conseguiu, aí nós abrimos o maternal também e o berçário posteriormente. Então hoje nós temos do berçário até o final da juventude. E esse ano a evangelização resolveu relembrar, né, as músicas que foram feitas quando o centro fez 8 anos, né, em 98. Então a gente queria saber como é que foi qual a história dessas músicas. Essas músicas foram um trabalho muito gostoso. Eu fiz um curso que aprendi uma técnica em que as crianças iam falando frases, né, que elas fossem fazendo um sentido, cada um ia dizendo uma frase e a gente ali musicalizava. E eu trouxe a técnica para cá, todo mundo adorou, e a gente achou um desafio, porque nós íamos fazer do jardim até o 3º ciclo da infância, eram idades bem diferentes, né? E a gente começou então uma proposta, e cada sala fez uma música muito especial. A gente sempre lembra bastante da música do jardim, porque na época a Valéria era evangelizadora, e a Valéria falava, eles não falam uma frase, eles não contam uma história, né? Então a Valéria ficava tentando tirar, ela perguntava para as crianças, né? Ah, mas
as meninas falavam, suco, tia, tem pão, tem mortadela no pão. E ela, tem pão, mas o que mais que tem? E os meninos falavam, voltavam pro pão, pra mortadela e pro suco. E aí eles contaram, né, com ela puxando bastante, que eles gostavam de pintar, de desenhar, de cantar. E finalmente disseram que estavam ali para estudar, para aprender sobre Jesus. E ela fez então uma musiquinha que ficou muito pra gente, que era pão, mortadela, suco, pintar, desenhar. E ela foi juntando as palavrinhas, né? E terminou quando o Paulo de Tarso estudar e as crianças cantavam. E assim, com essa mesma forma, todas as turmas foram fazendo, né? Cada turma na sua complexidade. No terceiro ciclo, acabou de fazer um rap todo trabalhado, ficou muito bonito. E as músicas são da Valéria? As melodias são da Valéria. A melodia do rap não foi dela, mas as outras melodias foram da Valéria. Bom, e agora nós vamos conversar aqui com o Vinícius, que também já foi da evangelização e já tem alguns anos que está se dedicando à informática aqui no centro, dentre outras tantas atividades. E parece que você foi um dos poucos evangelizadores que foi testado, né, para ver se tinha condição realmente de evangelizar. Como é que foi isso? Conversei na época com os evangelizadores, né, conversei com Verônica, ela me indicou o terceiro ciclo, né, mas talvez, né, pela dificuldade de contratar trabalhadores, voluntários, eles quiseram testar, né, então marcaram, né, primeiro que de cara eu já marquei uma viagem, né, então eu disse que eu não podia participar do primeiro mês, e fui para Alto Paraíso, viajei, tudo na minha volta, eu conversando com os evangelizadores, então eles marcaram, olha, nossa primeira reunião vai ser sexta-feira à noite, e foi engraçado porque, né, era um dia difícil e tal, mas mesmo assim eu falei, não, pode deixar, a gente não combinou que ia trabalhar, então vamos embora, marcamos a reunião, né, para a evangelização, e de lá para cá já se passaram, né, alguns anos, né? Tem 12 anos, 13 anos vai fazer que estamos juntos, né? Mas foi sim, eu precisei ser testado para ver se ia dar conta do recado. Beleza, então a Gisele testou aí o Vinícius, né, para ver se ele tinha condição e passou, né? E tem uma outra história aí, um boato de que você antes de vir para o centro dançou balé na Alemanha, isso aí é fato? Pois é, Ricardo, tem essa história, né? Essa história surgiu, não sei de onde, mas um dia a gente estava fazendo uma brincadeira aqui no centro e souberam que eu fui para a Alemanha, né? E a gente começou a contar aquelas histórias, né? Que vai um emendando, conta você e tal. E eu falei que tinha um grupo de balé, né? Que estava lá. E daí para frente ficou marcado que eu dançava balé na Alemanha e pronto. E de lá para cá faço parte do corpo de balé da Alemanha, né? Não ganhei nada, nunca dancei nada, mas eu sou... Bom, então nós vamos falar aqui agora com a Valdirene. Valdirene, com quantos anos você veio aqui para o centro? O primeiro contato, na verdade, que da minha família teve com o centro foi a dona Célia, que foi lá em casa, né, explicar o que era a doutrina e, na verdade, levar alguns donativos. Porque a gente passava por muita dificuldade na época, né, como o Varjão inteiro passava. Então ela foi lá e apresentou, né, explicou como que era, que funcionava o centro e a gente começou a participar. Então eu acho que na época eu tinha uns 10 anos. 10 a 11 anos, se não me engano. Eu vi então algumas histórias aí. Você lembra como é que foi a Copa de 94 aqui no centro? Olha, a Copa de 94 foi bem engraçada, assim, né? Na época eu tinha uns 12 anos, né? 14, na verdade, era 94, 14 anos. O Vicente era o nosso evangelizador e ele chamou, né, os evangelizadores da turma dele e mais alguns mais jovens, de uns 8, 9 anos também. Tinha meus irmãos, meus primos também que participavam. E a gente vinha para cá e quando a gente chegou, ele montou tipo um mini cinema, né? Tinha uma televisão grande e tinha pipoca. E toda vez que fazia um gol, a gente comemorava. A gente corria, né? Com a bandeira, era muito engraçado. Toda vez que tinha um gol, a gente corria, era aquela agitação, parecia que a gente estava num estádio.
Aí a gente estava ali assistindo, né, uma boa, tava comendo pipoca, de repente um gol, todo mundo saiu correndo desesperadamente, gol! Com a bandeira. E aí ao final do jogo, quando o Brasil ganhava, né, a gente saía pelas ruas aqui do Lago Norte, ele levava a gente na Belina Branca, que eu me lembro, e aí a gente ficava com uma bandeira enorme, de um lado do outro, gritando Brasil, Brasil, por muito tempo. E vocês assistiam o jogo inteiro sem falar mal do Dunga? Eu nem lembro. A gente era criança, a gente não lembra falar mal dessas coisas, né? Valdirene, tem mais uma história aqui que a gente lembrou, que é uma história de uma caixa de presente. Sim. A caixa de presente, na verdade, já era um outro ano, né? Eu acho que eu já tinha uns 14, 15 anos. Foi, na verdade, o meu primeiro presente. Aí já... Nessa época, minha evangelizadora era a Valéria. E era a nossa primeira turma de juventude, né? Que acho que era o terceiro ciclo, era a primeira turma de juventude, se não me engano. E foi a maior caixa de presente que eu já ganhei, né? Na minha infância. Tem fotos e tudo, a caixa era maior que eu. Então, assim, éramos 4 ou 5 evangelizandos e ela montou uma caixa personalizada com diversos objetos, assim, que a gente gostava, né? Porque tinha arco de cabelo, anel, tinha roupinhas, né? Assim, roupa de dormir, bonecas. A gente, contando essa história complicada, porque a gente passa um filme, né, na cabeça da gente. Então, a caixa de presente para mim foi marcante. Como tiveram diversos momentos marcantes aqui que eu passei na evangelização. Então, foi bem agradável para mim, bem feliz. Eu choro, mas não por tristeza, né, por alegria, porque eu nunca tinha ganhado um presente. E naquela época tinha tudo que eu queria, né? Tudo que eu pensava que pudesse ter numa caixa, estava lá dentro. E agora eu queria também ouvir um pouquinho aqui do André, que o André, durante muitos anos, né, comandou a nossa juventude aí. Então, André, afinal, o que é o Centro Sprite? Centro Sprite. O centro ficava no CA10, ali quem vem da região onde eu moro, das chácaras, perto do setor de mansões, a gente via aquela placa que tinha propaganda, um outdoor, né, que tinha propaganda do Sprite de um lado e do outro lado Centro Espírita Paulo de Tarso. E logo que eu cheguei no centro, que eu comecei a frequentar a Campanha Alta de Souza, que até é uma história interessante, me contaram que o pessoal chamava o centro de Centro Sprite, né? Ao invés de Centro Espírita, Centro Sprite, né? E ficou, e aí acabou. Eu também não perco nenhuma, né? Já me virei, eu trabalho lá no Centro Sprite, né? Não tinha conversa. Mas essa chegada para o Centro Sprite, então, a gente via, né? Eu já frequentava a comunhão, fazia o estudo sistematizado na comunhão. E a gente via aquele outdoor de centro espírita e eu pensei, será que é espírita mesmo esse lugar? O que será? Ficava aquela curiosidade, né? Será que aquilo ali é um lugar que a gente pode realmente frequentar? E a gente falando a gente era eu e meu pai, né? Nós morávamos ali numa chácara. Então ele resolveu, um dia veio, depois voltou, me falando, olha, visitei lá o Paulo de Tarso, né? E o dono do centro lá, o dono não, né? A pessoa chamava o dono do centro, o presidente do centro tem um nome difícil, eu não lembro agora o nome dele e tal. Então eu sei que é Levi. Então você vai lá, estou querendo ir lá esse final de semana, então você procura o seu Levi lá, não tem problema. Então vim procurar o seu Levi, né? Só que acabou que a gente veio, eu vim, ele veio também. E aí ele pediu ajuda, acho que ia ter uns almoços, alguma coisa. Ele falou assim,
o senhor Ifas falou, né? Então não precisando de gente para ajudar aqui, será que você pode? Antes que eu pudesse responder, meu pai falou, não, ele pode sim, não é, André? Ele pode, vai lá. Então eu tive que poder, né? Só que, bom, visitando então a casa, ele falou, olha, nós temos ali na frente a evangelização, que estava ocorrendo nas 3 salas, né? Foi em 93 isso, tava aquela balbúrdia lá, aquela meninada, e eu queria lá olhar. E ele falou, lá está a evangelização e aqui, apontou do lado, tem a campanha Alta de Souza. E eu estava de frente para a porta da campanha Alta de Souza, o pessoal já tinha parado a reunião, estava todo mundo olhando para mim, né? Falou, se você quiser, você pode entrar assim. Todo mundo com aquela carinha de vem para cá, vem para cá. Aí eu falei, acho que eu vou aqui mesmo. Entrei na campanha Alta de Souza e fiquei muitos anos na campanha. E foi interessante também porque nessa época eu fui visitar a primeira casa, a primeira rua, né? E aí me explicaram rapidamente o que era a campanha, e o colega então me explicou, vou fazer uma casa para você ver como é que é. Visitou uma casa, falou, explicou o que era a campanha, deixou o folheto. E aí eu pensei, bom, vou passar um tempo, né? Ele falou, agora você já sabe, pode ir na seguinte, né? Eu também, já sei, já fui na seguinte, só fiz uma casa com treinamento, as outras todas eu fiz sozinho. Né? E, enfim, depois de um período, já que você está falando de Centro Sprite, né? Depois de um período o pessoal já falava de juventude, porque quem fazia a campanha eram os jovens, então já se mencionava de juventude, e aí me ofereceram para comandar o estudo, né? E eu falei, bom, tudo bem, então eu posso ficar à frente do estudo, mas eu gostaria de fazer juventude mesmo, segundo a orientação da Federação Espírita Brasileira. Eu já tinha feito sistematizado na comunhão, e a comunhão, nessa época, pelo menos, sempre falava, olha, nossas apostilas são baseadas nas apostilas da FEB, e eu gostava muito daquele esquema, e aí consultando as apostilas e falando com Verônica também, eu achei interessante, e aí fizemos a campanha Alta de Souza, fazemos a juventude antes de fazer a campanha Alta de Souza. Tem alguma história da campanha? A campanha toma chuva, André? A campanha é um repositório de histórias, né? De chuvas, sapo morto, a gente passa em cima de sapo morto, tem de tudo nessa campanha, cachorro indo atrás. A gente às vezes tinha casa, né? Engraçado que passa na cabeça das pessoas, ela bota lá dentro, dentro do terreno da casa, afastado da grade, às vezes assim, 40 centímetros, né? Acho que o Valdirene fez campanha também, né? E bota lá dentro da caixa de correio. E aí você tem que esticar a mão lá dentro para botar. Só que eles botam dentro daquele terreno também 3, 4 cachorros, entendeu? Cachorro brabo e tal. Então tinha muitas vezes que a gente ia de dois, tinha aquela pastinha da campanha Alta de Souza que era de madeira, revestida com brim, né? Tinha o símbolo da campanha e tal. Então um caravaneiro ia na ponta de lá da cerca, ficava batendo ou chamando a atenção do cachorro para o outro enfiar a mão rapidinho e botar. E quando o cachorro uma vez eu fui, essa eu me lembrei agora, eu fui lá botar a campanha, o folhetim da campanha. Um cachorrinho veio e pulou, pegou e rasgou. Aí danado. Aí eu fui, botei no portão. Quando não tinha caixa de correio, a gente dobrava o panfletinho e enfiava no portão, né, onde dava para prender. Aí eu botei mais alto. Aí o cachorrinho veio, deu um pulão, pegou e rasgou. Danado, eu peguei o folhetim, botei lá no alto e fui embora, o cachorro pulando, querendo pegar o panfletinho da campanha. Tem muita história, muita história. Mas André, você já tem algum tempo que está trabalhando com a informática, mas antes de implantar a informática, você também já foi catador de lata, não? Catador de latinha. Gente, essa época foi bem interessante. A gente ficou sabendo, por Valéria ficou sabendo, que o Pão de Açúcar estava fazendo uma campanha de arrecadação de latinhas, acho que para incentivar a cuidado com o meio ambiente. E ele falava, 30 mil latinhas trocavam-se por um computador. E eu, na época, já trabalhava também na contabilidade do centro. E aí eu falei, um computador para o centro ia ser ótimo, né? Eu trabalho na área, gosto de informática, fiquei empolgado. E a gente começou a buscar. Latinha, a gente ia para todo lado buscar latinha. Até a gente comenta assim que depois que acabou a campanha,
a gente passava na rua, olha uma latinha, não, agora não precisa catar mais, a gente parava o carro para pegar latinha, sem brincadeira. Tinha uns colegas assim que passavam, ficavam virando lata de lixo para pegar a latinha, era um negócio de louco. E aí a gente foi em várias coisas, fomos uma vez na Micarecandanga, né, o povo todo dançando, e a gente catando latinha, e era difícil, porque tinha o SLU catando latinha, tinha a polícia militar catando latinha, e era uma concorrência, assim, aí eu fui atrás de um bloco, primeira vez e única da minha vida que eu fui atrás de um bloco da Micarecandanga, aí atrás do cordão, né, ali o povo bebendo cerveja, quando caía no chão, eu pegava a latinha, a gente, opa, viu a latinha. Só que era assim, aquela galera encostada um do lado do outro, né? E eu fui para pegar a latinha, a mulher me deu uma empurrada, né? Aí ela pegou a latinha, aí ela me deu uma empurrada, até a hora que eu dei uma empurrada nela, também peguei a latinha. Então a gente falta um pouco a caridade nessas horas. Gente, mas era muito engraçado. Tem uma hora que a gente sentou no meio-fio e a Micarecandanga passando, a gente não se aguentando mais e catando latinha, né? E vocês, além de seguir o bloco, viraram a noite no carnaval? Festa junina. Festa junina. Teve uma vez que um colega meu de faculdade falou, olha, na UNB vai ter uma festa junina, acho que era na frente da FT, e ninguém tá sabendo. E aí eu falei com o pessoal não botou muito fé. Não, gente, vamos lá. Acabamos mobilizando a galera e fomos. Realmente, não tinha ninguém catando latinha. Vamos ficar lá até meia-noite, né, catando latinha. Nós viramos a noite. Nós chegamos lá, 8, 9 horas da noite. 7 horas da manhã eu estava vindo para a campanha. Depois de ter enchido uma carreta, 2, 3 carretas que eu tinha levado para casa de latinha amassado e deixado em casa, deixado no centro, deixado na casa dos Elifes. Ou então aí, como eu falei, eu vim para evangelização, né? Já cansadíssimo. E a gente com aquelas latinhas para todo lado, com o cheiro de cerveja em casa, que tinha que lavar. Falava que tinha que lavar as latinhas para levar para o Pão de Açúcar. A gente lavava tudo bonitinho, amassava, levava para lá no saco. Quando chegava lá, chegavam outras pessoas entregando também, né? E levavam tudo fedido, tudo sujo. E a gente se esforçando, né? Para fazer direitinho. Bom, resultado, a gente juntou 36 mil latinhas. E com essas latinhas nós ganhamos um computador, 486, sei lá, SX, foi um 486 SX, com 4 MB de RAM, tela de VGA preto e branco, beleza de computador. E nessa época, qual foi a utilidade desse computador? Bom, a gente usou o computador para fazer a contabilidade do centro, né? Eu estava ajudando a contabilidade e ele foi muito útil, né? Então a gente arrumou impressora depois e trabalhei bastante naquela máquina. Na verdade, a gente foi fazendo upgrade nele. Com o tempo, eu botei mais memória, foi tocando uma peça. Por isso que a gente não tem ele aí. Porque foi melhorando e tirando o que tinha. Mas ele, desde o começo, foi bastante útil para o centro. André, muito obrigado. Bom, e agora nós vamos falar com a Mônica, que evangeliza desde 98. Nas nossas contas, tirando o Antônio, a nossa evangelizadora mais antiga em atividade. Ela era tão novinha, né, que não fazia nem faculdade na época. Precisou se afastar da evangelização, afastar do centro para passar no vestibular, Mônica? Não. Então, Mônica, conta aí pra gente uma história. Bom, tem uma história do começo, quando eu comecei aqui, que até hoje eu me lembro, me emocionou bastante. Quando eu dava aula no maternalzinho, e eu era sozinha na sala, vinha sozinha, às vezes mesmo passando mal, às vezes não tinha como vir, vinha assim mesmo, e às vezes a gente ficava desmotivado, né? Mas tinha uma aluninha, que hoje ela já é até mãe, e ela gostava tanto de vir, que um dia a mãe dela falou assim, você não acredita, na quinta-feira teve feijão lá em casa. E ela queria guardar o feijão para trazer para você no sábado, de tanto que ela gosta da aulinha de vocês. E aquilo me emocionou muito, assim, até hoje eu lembro disso, quando eu desanimo no centro ou na vida, eu sempre lembro da Aulineide, que ela adorava vir, e ela era bem pequenininha, mas ela vinha com um sorriso tão grande, tão lindo, que a gente motivava qualquer pessoa. Tá, Mônica, obrigado. Bom, e agora estamos aqui com a Andiara, que também é evangelizadora histórica, né, desde o tempo do barracão. Então, Andiara, conta pra gente alguma história.
Bem, assim, uma história, eu não vou lembrar agora, mas eu lembro muito de dar aula no primeiro barracão, eu devia ter uns 16 para 17 anos, já faz muito tempo. E eu e a tia Olita só tínhamos um corredorzinho assim, ó, de 2 por 2 e eram 30 meninos. E a gente, para cantar história, para fazer atividade, às vezes não era fácil não, era punk. Mas eram 30 meninos tranquilos, né? Claro que não, né? Eram todos agitados, mas era muito bom também. Depois tinha sopa lá no barracão, era muito divertido, era muito bom. E depois você virou nossa coordenadora. Isso foi um tempo depois, fiquei evangelizando muito tempo com a V, vi as meninas da V nascer, Luciana, Larissa, e ela ficou coordenadora há muito tempo, aí mais na frente realmente, aí eu tornei coordenadora da infância. E levou a experiência lá para a Fale. Aí levei para a Fale. E agora a gente deixa o pessoal multiplicar, né? O pessoal mais novo tem que dar conta. Bom, esse ano então, para o aniversário da evangelização... Valdirene, como é que foi a Copa de 94? Já tô sorrindo, gente. Foi alegre, né? A gente ganhou. Como é que foi? Pelo menos uns erros de gravação tá bem. Então, eu vou pedir para você agradecer de novo. Com sinceridade. Né? Você falou que ganhou um computador, você esculhambou o computador e não disse que ele foi útil na contabilidade durante anos. Mas e o computador? Parece que não valeu a pena ter Eu pergunto. É verdade. O quê? Você mudou tudo, tá assim. Vai ser massa essa edição. Por favor. Aí então eu vou entrar aqui. Fiquei sem graça, juro, eu fiquei sem graça. Eu queria ver a evangelização na Alta de Souza. Você só faz a mise-en-scène para cá, em vez de fazer para lá, né? Porque... É.